Vamos dar início à audição, a requerimento. Sr. Deputados, eu agradeço que tomem os seus lugares e que... Sr. Deputado, ou falam fora ou bem se... Vamos dar início a esta audição. Portanto, têm um corredor imenso para falar. Portanto, eu não sei se entre o Chega e a Iniciativa Liberal houve algum acordo sobre a partilha do tempo. Nesse caso, o tempo é todo do Chega. Porque o tempo é sempre do primeiro que... É da Iniciativa Liberal? Peço desculpa. É que eu tenho isso por ordem... Ora, 24... Exatamente. O do Iniciativa Liberal é de 24/5 e o do Chega é de 25/5. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. E no contexto da grelha apresentada, também gostaria de a fazer em perspectiva de pergunta e resposta ao Sr. Ministro. É a nota 1 à grelha, penso eu. Como se desculpe? Portanto, estava a informar a mesa que, na minha interpretação, é possível fazer com pergunta e resposta e, portanto, quero utilizar essa possibilidade. Só que não tem intervenção. Os requerentes faz agora. O requerente não tem intervenção na primeira ronda depois. É essa a razão da não partilha. Portanto, muito senão bem, eu ficaria com menos tempo. Isso. Portanto, preciso de usar o meu tempo faz e fazer... Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não vou perder muito tempo, Sr. Ministro, sobre o contexto que nos trouxe a este requerimento e a necessidade de o ouvirmos sobre esta matéria. Os factos são públicos. Nós tivemos também já a audição de 2 dos intervenientes neste diferente, portanto, não vale a pena perdermos muito tempo com isso. A pergunta que eu lhe fazia, relativa para início de conversa sobre esta matéria, é se, no contexto dos diferendos que foram públicos, pelo menos em parte, se podemos dizer que a nós ganhou e a Motorola perdeu, para usarmos uma metáfora futebolística, se o resultado de tudo isto foi nós 1, Motorola 0. E, portanto, lançava assim as minhas perguntas sobre esta matéria. Faz favor. Resposta muito direta, esse jogo ainda não acabou. Pode ser. Não, mas... Peço. É assim, o Sr. Deputado não vai intervir na ronda a seguir, faz tudo agora. Não. A pergunta-resposta, como ele não tem intervenção na segunda ronda, na primeira ronda... Eu sei que é, mas o Sr. Deputado perguntou se podia fazer nesta modalidade, uma vez que não vai fazer intervenção nenhuma na primeira ronda. E sim, a nota é a nota regimental, E, eu autorizei que assim fosse, uma vez que não vai ter intervenção na primeira ronda. Permita-me dizer que não está correta a sua interpretação, no entanto, foi a interpretação do Sr. Presidente, nós aceitamos. Não concorda? Pode recorrer para o plenário desta comissão. Eu não posso concordar, porque é a apresentação do requerimento. Eu sei se é a que apresentação do requerimento, teria que fazer a apresentação do requerimento, não já as questões ao Sr. Ministro. É isto que está em causa, apenas isso. Eu sei, compreendo a sua questão. Sra. Presidente, se me permite, faz favor, Sr. em Deputado. primeiro lugar, seria estranho que quem apresenta o requerimento não pudesse só apresentá-lo e não pudesse fazer perguntas. Em todo caso, eu creio que, e não tenho a grelha à minha frente, mas tive a oportunidade de a consultar previamente, e há uma nota 1 à grelha que diz que o requerente pode optar por utilizar o seu tempo em termos de pergunta e resposta. Sim. Faz favor de continuar. Sr. Ministro, eu registro a resposta que me deu, é que esse jogo não acabou. Isso significa que há mesmo um jogo e isso parece-me preocupante do ponto de vista de quem olha para o Ciresp e pretende que o Ciresp cumpra a sua missão e que a cumpra com independência de interesses instalados. Agora, essa admissão da existência de um jogo parece-me extremamente preocupante,
porque obviamente aqui o que nos interessa é que no resultado final desse jogo seja o serviço às populações e não que haja uma entidade que ganha e outras que perdem. Não é isso que nos preocupa. E essa preocupação, Sr. Ministro, avoluma-se também quando houve, enfim, afirmações públicas da adjunta do seu Ministério, Valentina Marcelino, no seguinte sentido que eu passo a transcrever. Estamos a combater interesses instalados, os interesses das grandes operadoras de telecomunicações que estão há anos a receber milhões do Ciresp. Portanto, isto foi dito, foi transcrito de afirmações de alguém do seu Ministério. E, portanto, eu creio que os portugueses, perante uma afirmação destas, precisam que o seu Ministro diga se isto corresponde à verdade, se esses interesses estão mesmo a degladiar-se a propósito do Ciresp e qual é esse combate, quem é que está a fazer esse combate, contra quem e o que é que podemos fazer para ajudar nesse combate. Muito obrigada. Sr. Ministro, pode responder. Posso e agradeço a questão. A questão do jogo foi só ir à linguagem inicial que o Sr. Deputado utilizou, portanto é apenas uma metáfora. E é evidente que sim, concordo plenamente que o interesse aqui é servir as populações, sobretudo em matéria de comunicações. Em 22 de outubro, se a memória não me falha, de 2022, após um trabalho jornalístico feito pelo Valentina Marcelino e um conjunto de primeiras manchetes que teve, a ministra Francisca Van Nunen determinou a instauração do inquérito de crime. Nesse dia 22 de outubro, se a memória não me falha, de 2022, foi realizada uma ampla operação que tinha como a investigação de crimes como corrupção ativa, corrupção passiva, recebimento indevido de vantagem, abuso de poder, entre outros crimes, e em que foi visitada a Secretaria-Geral do MAI. E sim, falo desta matéria, porque a intervenção do Sr. General Viegas Nunes entre 22 e 24 foi acabar com um status quo que existia de permanentemente andarmos de contrato em contrato e pagamentos à mais daquilo que era aceitável até pelo Tribunal de Contas. E sim, foi isso que aconteceu e foi isso que é suspeito e que está em cima da mesa. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Entrando agora neste diferendo que de alguma maneira opôs o Sr. António Pombeiro ao Sr. Major-General Viegas Nunes, há um comunicado do MAI em que se refere que o Sr. Dr. António Pombeiro nunca tinha referido o conjunto de questões que vieram a ser as razões que aduziu para a sua demissão. Posteriormente, também na discussão pública, ficou a ideia que isto não era inteiramente verdade e que, portanto, essas questões já tinham sido levantadas num e-mail prévio do Sr. Dr. António Pombeiro. Ora, sendo esse comunicado Maia que me referi, enfim, vinculando também o Sr. Ministro, eu queria lhe perguntar se de facto esse mail em que já são apontadas questões pessoalizadas no Sr. Major-General Viegas Nunes existiu, se era do conhecimento do Sr. Ministro e se isso é assim, se essas questões tinham sido levantadas previamente através de um e-mail do Dr. António Pombeiro, como é que sai um comunicado a dizer que as questões que levaram à admissão não tinham sido previamente formalizadas pelo Sr. António Pombeiro? Obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra para responder. Eu não estou com... Tem 8 minutos. Eu não vou. Vamos lá ver. Eu cheguei ao Governo no dia 23 de fevereiro e tínhamos um relatório sobre os Ciresp para apresentar. Falei com o Dr. António Pombeiro, que me referiu uma outra vez que queria apresentar o relatório e queria ir embora. Isto é importante eu circunstanciar para chegar ao ponto que colocou, e eu quero lhe fazer aqui um parênteses, lhe agradecer a forma, desde o primeiro dia, como o senhor olhou para este tema. Há dúvidas, quero colocá-las no local próprio, e é isso que é a segunda vez que me acontece, e eu quero reconhecer e salientar esse aspecto. Quando nós preparámos para a apresentação desse documento, a minha assessora, a meu pedido, perguntou se era necessário, se era possível fazermos um documento mais legível para o cidadão normal, em que não entre os capas, os quilómetros e tudo isso. Portanto, 24 de abril, 15h15,
diz Valentina Marcelino para António Pombeiro. Sim, para a versão pública do documento. No dia seguinte, 24 de abril, António Pombeiro pede que sejam identificados os pontos a rever ou alterar, considerando que a estrutura adotada resultou de consenso entre todos os elementos do grupo de trabalho. No mesmo dia, à noite, diz Valentina Marcelino, são os meios que nós não os passamos porque entendemos que há violação de segredo de funcionário. E sobre isso falaremos mais adiante, porque alguém violou esse segredo. Valentina Marcelino agradece e diz a ideia não é alterar o relatório, mas sim ter uma versão pública que possa ser entendível e para todos, para o mesmo. Pratica-se a fazer o que António Pombeiro pede. António Pombeiro, no dia 24, às 20h56, agradece as observações remetidas pela minha assessora, que está aqui. Uma versão sintética e orientada para a divulgação pública e entendível do relatório, digo eu, entendível. 25 de abril, 19h15. Valentina Marcelino perguntava António Pombeiro, para António Pombeiro, responde exatamente isso. António Pombeiro envia na sequência acordada, no dia 27, versão para divulgação pública do relatório. No dia 28, por lhe foram colocadas questões, depois disto resolvido, do documento, síntese para ser entendido, depois de ser colocado questões, que eram algumas das questões que Viegas Nunes andava a colocar há anos, António Pombeiro pede a exoneração, alegando que não está disponível para ser tratado como um estagiário de reação. Portanto, vamos lá ver aqui, eu quero responder a esta questão aqui. Primeira questão, não houve nenhuma tentativa de manter um relatório que se mantém inalterável desde o primeiro, que é autor de mais de 30 peritos, que está disponível a quem o quiser consultar. Foi feito, como regularmente feito, um documento de síntese para que seja mais facilmente entendível. António Pombeiro concordou, agradeceu em toda a linha que o que está. Só quando se falou, no espírito dele, em Viegas Nunes, de que alguma questão, é que ele pede a exoneração naquele dia. Exoneração que nunca mais falou sobre ela. Passado 4 dias, ou 5, António Pombeiro está a apresentar esse relatório juntamente comigo e é onde está a minha assessora. Eu pergunto se isto é alguém que se sentiu minimamente pressionado. Um oficial de informações de 38 anos, em que se pede uma coisa, aceita, partilha, interage, faz, contribui, fica satisfeito, só depois, quando vem o nome de Viegas Nunes, parece que é uma coisa pessoalizada, é que pede admissão, e passado 4 ou 5 dias, está aqui, só falta estar ao beijo e ao abraço na boca. Isto é o quê? Nós estamos a falar que tipo de personalidade? Portanto, é isto que se passou e eu espero, relativamente àquilo que foi feito, de que eu tenho orgulho. Valentina Marcelino é um quadro que escreve há mais de 40 anos, há mais de 20, que põe a nu determinadas fragilidades do Estado. Foi ela que denunciou em manchetes aquilo que se passava, aquilo que levou Francisco Avanduna, no término do seu mandato, a apresentar uma queixa, que está a fazer o seu trabalho e está a fazer o seu percurso. Nunca todos conhecem a capacidade. É uma pessoa que respeita todos os outros, é uma pessoa que respeita a liberdade, foi criada num ambiente de liberdade e por isso eu tenho grande orgulho no trabalho que fez. Peço desculpa, o senhor colocou uma questão muito concreta, mas eu tinha que responder. Peço desculpa, só em 10 segundos me reavivar. A questão concreta tinha a ver com a imputação no comunicado, Sr. Ministro, de que o Sr. António Pombeiro não tinha nunca levantado a oposição relativamente ao nome do Major-General Viegas Nunes, quando é certo que um mês antes, apesar dessas concretizações no tempo que o Sr. Ministro faz, ele já tinha apresentado um pedido de demissão que depois não fluiu. António Pombeiro pede admissão nesse dia 28, elogiando o meu trabalho que teve, pede admissão que depois passou rapidamente e nunca mais falou sobre esse tema, e só passado um mês, no dia 22 de maio, quando é conhecido o nome de Viegas Nunes, é que vem novamente a pedir admissão. Eu quero dizer que durante esse tempo, duas ou três das questões que António Pombeiro falou comigo, que é um contrato com uma empresa e uma contratação do engenheiro Carlos Leitão, eu pedi todo o documento da Inspeção-Geral de Finanças, analisei-o, perguntei se havia processos, se não havia processos, e eu cheguei à conclusão que tudo o que resultava do relatório da Inspeção-Geral de Finanças estava mais do que regularizado, não constituía nenhuma ilegalidade, nenhum crime, nenhuma suspeita, não foi feita nenhuma queixa-crime, não decorre nada disso.
Eu quero dizer o seguinte, eu fui inspecionado na Polícia Judiciária várias vezes. Não há organismo do Estado que não seja inspecionado pelo Tribunal de Contas, pela Inspeção-Geral de Finanças e que não tenha um conjunto de recomendações que tenham que ser feitas. E por isso, depois de analisar toda a documentação, entendi que não havia rigorosamente nada que pudesse pôr em causa apenas a cabeça do Dr. António Pombeiro. Sr. Deputado, como o Sr. Ministro já só vai ter nem um minuto para responder, aconselho, faz como entender, mas só estou a dar nota disso, porque o Sr. Ministro só tem 40 e poucos segundos para lhe responder. Faz favor. Muito bem, muito obrigado, Sra. Presidente. Tomo boa nota, vou tentar concentrar. Portanto, destes esclarecimentos que o Sr. Ministro nos presta agora, eu entendo que a primeira vez em que o Sr. António Pombeiro põe em causa o Major Viegas Nunes enquanto tal é no momento da demissão definitiva. Antes, nesse processo, não houve nenhuma observação, nem nenhuma resistência à questão, à pessoa do Sr. Major-General Viegas Nunes. Portanto, é a conclusão que tiro daquilo que o Sr. Ministro nos acaba de dizer. Depois, relativamente a esta matéria ainda, o Sr. Ministro também já o esclareceu, mas eu queria ter também aqui a sua confirmação, a questão do relatório da IGF. Portanto, o Sr. Ministro diz-nos que teve a oportunidade de o analisar e que não encontrou nele nada que contraindicasse o nome do Sr. Major-General Viegas Nunes, ainda que, tanto quanto eu conheço desta matéria, o próprio Major-General Viegas Nunes tenha tido que devolver um conjunto de importâncias e tenha também sido objeto de multa. Portanto, a minha pergunta concreta é se esta factualidade, o facto de haver necessidade de devolução de importâncias e a aplicação de multas relativamente ao período em que o Major-General esteve antes, na outra encarnação, digamos assim, no Ciresp, se isso não o demoveu, já percebi que não, mas queria que o confirmasse, não o demoveu da nomeação. E, por último, o Sr. Ministro falou também aqui dessa questão mais pessoalizada, independentemente em que ela apareceu, e eu creio que havia aqui uma divergência de filosofia, independentemente de outras questões. E essa divergência de filosofia tem a ver com o seguinte, se bem percebi. Há quem entenda que deve haver um maior entrosamento com o Exército na matéria de gestão do Ciresp e há quem entenda que esse maior entrosamento é indesejável. E esse maior entrosamento pode querer dizer infraestruturas, equipamentos, mas pode querer dizer também gestão. E, portanto, independentemente das questões mais pessoais, aquilo que eu perguntava ao Sr. Ministro é em que campo, para continuarmos aqui com as metáforas futebolísticas, em que campo se coloca, no campo daqueles que consideram indesejável esse entrosamento em instâncias militares, ou aqueles que se colocam no campo em que consideram que esse entrosamento deve ser reforçado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder. Após o dia 22, no dia 22 de maio eu tinha tomado a minha decisão. Portanto, o António Pombeiro falou-me sobre dois factos relativamente, anteriormente, um mês e tal antes, portanto, queria corrigir. Relativamente à questão dos militares nesta vertente, não, a gestão está completamente vedada, é a utilização, sobretudo, de espaços e de segurança acrescida e de redundância acrescida que as Forças Armadas aportam a esta vertente e não vamos diabolizar esta relação com as Forças Armadas que muito têm dado ao país. Eu quero dizer o seguinte, depois à frente se calhar terei esta oportunidade porque eu de facto geri mal o tempo. As duas questões, sobretudo as duas questões de devolução de dinheiro, foi um facto não imputável ao Sr. General. O Sr. General tem um vogal administrativo que é quem compete ver. Ele questionou várias vezes e nunca ninguém lhe disse que havia uma decalagem de 5% que estava. Mas quer dizer o seguinte, o Sr. General perdeu mais dinheiro do que aquele que devolveu, porque o Sr. General não quis receber os upgrades que anualmente havia nos salários da função pública. Portanto, entre o deve e o haver, ficamos aqui que, de facto, ele acabou por ser prejudicado. Muito obrigada. Sr. Deputado Rui Rocha, ainda tem tempo, se quiser. Prescindo, Sra. Presidente, estamos, de facto, com pouco tempo. Já agora só, vamos passar à ronda, à primeira ronda, mas já só para esclarecer, com todo o respeito, o Sr. Deputado Pedro Pinto, a grelha é rigorosamente a grelha que foi aprovada na Conferência de Líderes 2 de julho de 2025 e está a ser cumprida nos precisos termos em que foi aprovada e está na súmula na página 59. Eu também não concordo com esta grelha, Sr. Deputado Pedro Pinto, mas o Sr. Deputado Pedro Pinto é que vai à Conferência de Líderes. Foi aprovada, Sr. Deputado.
se não se importa, com o devido respeito, até porque eu acho que as grelhas deviam ser visitadas, vá ver a súmula do 2 de julho de 2025, a página 59, e vê lá esta grelha nos precisos termos em que eu estou a fazer aqui e a cumprir rigorosamente. E estou disponível para falar sobre grelhas depois numa reunião sobre esse assunto, porque de facto as grelhas precisavam de ser revistas. Passemos agora então ao grupo parlamentar do Chega. É o Sr. Deputado Ricardo Reis, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, cumprimento a si e todos os que o acompanham hoje e começarei já por uma questão que mencionou na resposta anterior. É que quando se refere à questão dos e-mails da demissão do Dr. António Pombeiro, em que sai do seu Ministério um comunicado que indica que não existe nenhuma ligação nem nenhuma relação com as questões ligadas ao Dr. Viegas Nunes, nem tampouco à questão dos computadores e da própria gestão militar. E imediatamente se prova que isso não está certo, ou seja, que essa mesma indicação, que esse mesmo comunicado não corresponde à verdade, quer pelo próprio e-mail enviado, quer também pelo que o Dr. António Pombeiro aqui disse nesta comissão, eu tenho que lhe fazer já uma pergunta direta, também neste sistema pergunta-resposta, que é muito simples. Está a dizer que o Dr. António Pombeiro está a mentir, sim ou não? O Ministro tem a palavra. Eu não apanhei o início da questão. Peço imensa desculpa, Sr. Deputado. Pode explicar, não vai contar. No sentido dos e-mails trocados no que diz respeito à parte da demissão do Dr. António Pombeiro, relativamente à discrepância entre o comunicado que é emitido pelo Ministério da Administração Interna, relativamente a essa mesma demissão não estar relacionada com as questões ligadas ao Dr. Viegas Nunes, e depois isso ter sido desmentido, quer pelo próprio e-mail de demissão, quer também pelo próprio Dr. António Pombeiro aqui nesta comissão. O Dr. António Pombeiro, desde sempre, teve uma animosidade pessoalizada com o Sr. General Viegas Nunes. O Sr. General Viegas Nunes, em 2 anos, conseguiu fazer o primeiro contrato internacional em que poupou ao Estado muitos milhões que vinham de trás, permanentemente a vir. Foi o primeiro líder a conseguir pôr bootcamps de treinos na Madeira e nos Açores. Foi a primeira pessoa a fazer um teste em quase 100% de stress com a JNJ. E o Sr. Dr. António Pombeiro, que não era o número 2 do Secretaria-Geral do MAI, como se tem dito, não era o número 2 da Secretaria-Geral do MAI, sempre viu com enorme aversão a figura do Sr. General. Eu quero dizer, só para termos aqui, um dos aspectos que ele falou aqui, que era um contrato de 12 mil euros. Eu estou com tempo ou não? Estou com 59 segundos, portanto... eu estou com 1 minuto, depois dão mais 10 segundos. Que um contrato do engenheiro Carlos Leitão. Ora, foi um dos factos que ele me relatou e ainda ao encontro do Dr. Rui Rocha. Sucede, porém, que o senhor... peço desculpa, está aqui. Estava a contar o seu tempo e eu ao mesmo tempo. Pronto, sucede, porém, vamos nos espasmar aqui todos, que o senhor General Viegas já não estava lá há 6 meses. Portanto, o senhor Pombeiro, o senhor Dr. Pombeiro, imputou-lhe um facto relativamente a essa contratação. Relativamente a outra contratação que lhe imputou, vem dizer que ela foi feita com base numa questão de padrinhos batizados e afilhados, que não existem. Portanto, há aqui uma questão pessoalizada relativamente a uma determinada visão, e sim, o general Viegas Nunes colocou termo a um conjunto de factos que estão agora em investigação, de factos que são graves. E é evidente que isto não foi aceitável. Em outubro, por aí, quem liderava este grupo de trabalho era o engenheiro Carlos Leitão. O senhor Dr. Pombeiro foi à minha antecessora relatar precisamente o que me relatou aqui e faz parte destes 2 ou 3 factos, absolutamente inconsistentes. E a senhora Ministra, e bem, por cautelas e seguranças, afastou o engenheiro Carlos Leitão. Sabem para quem? Para nomear o Dr. Pombeiro. Pasme-se, que tem uma visão, que está no programa de governo e que o engenheiro Viegas não vai pôr em causa, que é de uma unificação numa mesma estrutura do CIRESP, do 112 e da Rede Nacional de Segurança Interna. Portanto,
Batizados para aqui, bola, zero. Contrato, 6 meses depois. Afinal de contas, das queixas pífias de leviandade e de gravidade que foram apresentadas, o que é que nós aqui ficamos? Ficamos com uma beliscadela, como disse o Sr. Dr. António Pombeiro, e passamos aqui um atestado de minoridade a um quadro que deu tudo ao Estado, que dá tudo ao Estado, de reconhecido mérito nacional e internacional? O que é isto? O que é que o Dr. António Pombeiro, de pessoal, pretendia alcançar, colocando o engenheiro Viegas Nunes o general Viegas Nunes neste patamar? Sr. Deputado, tem a palavra. Eu depois corrijo o tempo, não se preocupe. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, mas eu não estou a pôr em causa o passado do Major-General Viegas Nunes. Eu estou a aferir factos relativamente a este caso em concreto, que são totalmente dispares e diferentes no caso daquilo que foi o passado ou o contributo que o Major-General possa ou não ter dado. E o que me está aqui a dizer é que o Dr. António Pombeiro tinha aqui uma quesília, uma inimizade pessoal com o Major-General Viegas Nunes e que isso moveu toda esta sua ação, ou inclusivamente, mais grave ainda, para poder ficar com o lugar que pretendia. Porque é isto que eu estou a deduzir do que acabou de dizer e penso que não há uma interpretação abusiva daquilo que acabou aqui de referir sobre este caso em concreto. E entrando já na questão também da Euritex que aqui referiu. Ó Sr. Ministro, eu não estando aqui a pôr em causa as pessoas visadas, porque não as conheço, a não ser nesta questão dos factos que aqui nos são apresentados e das declarações que aqui tivemos acesso. Mas vou inclusivamente ler aquilo que o Dr. António Pombeiro aqui demonstrou, que há uma empresa de consultoria contratada, a Euritex. A Euritex é detida pelo engenheiro Leonel Simões, que viria a ser assessor do Dr. Carlos Leitão, que era o diretor técnico. E esta mesma empresa de consultoria é contratada e estes serviços passam a ser prestados, dito aqui pelo Dr. António Pombeiro, sem não haver nenhum procedimento formal de contratação, sem que sequer existisse uma necessidade dos seus serviços e sem ninguém perceber bem o que é que iam fazer, para que é que foram contratados, mas a realidade é que o foram e que isto levou a um desembolsar de dinheiro público avultado para pagar a esta mesma empresa. É que, olhando para aqui, o que é que uma pessoa que olha para este caso pensa? Que está a ser desbaratado dinheiro público para favorecimentos e amiguismos. Isto é, perante as declarações que foram feitas, perante aquilo que vai chegando à tona, é esta a conclusão que nós chegamos. Isto estando a fazer a interpretação de tudo aquilo que aqui foi dito. E, inclusivamente, esta mesma contratação, a própria falta de necessidade no caso do serviço, foi considerada irregular pela IGF. E pelo que aqui também nos foi dito, quem tinha a responsabilidade no Conselho de Administração era o Dr. Viegas Nunes. E, portanto, eu pergunto-lhe se não acredita que isto demonstra, ou pelo menos revela, um caso de má aplicação de dinheiro público ou até mesmo de favorecimento e amiguismo. Os tais padrinhos que estava a referir. É porque a interpretação que se pode tirar destas declarações e do que tem vindo a público é precisamente isso. E pergunto-lhe mesmo se acha aqui que o Dr. António Pombeiro apenas teve este tipo de ação de denunciar com o objetivo de conseguir algum ganho pessoal e também por inimizade ou algum tipo de rivalidade com o Major-General Viegas Nunes. Muito obrigada. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe muito a oportunidade de dar para responder a essa questão. Conforme nós vimos no requerimento e no que me remeteu a mim, o Dr. António Pombeiro alega 5 factos. É este contrato da Euritex, é o contrato com o engenheiro Carlos Leitão, que já não estava lá há 6 meses, portanto não percebo como é que lhe imputa a ele, a questão de uma vogal poder acumular funções, a questão da captura do Ciresp e a questão de um reconhecimento ao engenheiro Carlos Leitão. Vamos lá ver uma coisa, o general Viegas Nunes contratou uma pessoa que tinha skills próprios, que estava credenciado do ponto de vista da NATO, que tinha reconhecimento, que tinha trabalhado para a NATO, portanto era uma pessoa de confiança, uma pessoa tecnicamente superior e de conhecimento. Eu quero dizer que o senhor engenheiro Leonel Simões, a sua empresa, paga de uma forma irrisória para aquilo que hoje se paga, naquilo que são quadros que são absolutamente necessários, muito abaixo do preço de tabela, ajudou, eu vou dizer, ajudou no contrato internacional público
em que o Estado deixou de pagar 75 milhões por ano para passar a pagar bastante menos. Recuperou logo ali 11 milhões e meio de euros. Ajudou na contratação de dezenas de processos administrativos de contratação pública, no sentido de dar maior aporte ao Ciresp. Contrariamente àquilo que alguns dizem, no período, diz-me nomeadamente o líder do partido, Chega, no período de 2 anos em que o Sr. General Viegas Nunes esteve, todo o sistema correu bem. Por isso, quero dizer que essa contratação foi apenas apontada pela parte da Inspeção-Geral de Finanças, porque devia ter sido feito anteriormente e não posteriormente, não colocando em causa qualquer aspecto de idoneidade ou de legalidade. A esse propósito, nós todos sabemos que as estruturas inspectivas do Tribunal de Contas e Inspeção-Geral de Finanças ou inspeções próprias dos serviços, quando detectam um comportamento dessa natureza e há a mínima suspeita, as comunicam para efeitos de investigação. Portanto, essa é uma matéria que ficou regularizada. E quero dizer o seguinte, o Sr. General Viegas Nunes está, depois do que eu escutei e daquilo que me vinha a perceber, está totalmente legitimado, se necessário for, contratar novamente esta empresa e o engenheiro Carlos Leitão ou o engenheiro Leonel Simões, que o deverão fazer pelas suas capacidades que estão. Portanto, não tenho qualquer problema relativamente a esta temática. Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Reis tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Então, mas pergunto também se outro facto que aqui foi relatado, de que este antigo diretor técnico da Ciresp, Carlos Leitão, tentou adjudicar um contrato à empresa da mulher, Ana Leitão Unipessoal LDA, que daria sensivelmente 12 mil euros em 5 dias de trabalho, empresa essa que nessa tentativa ainda nem sequer estava constituída, se isto aqui também não pode constituir aqui uma possível aplicação errada do dinheiro público ou até, uma vez mais, uma tentativa de sacar dinheiro público. Não, Sr. Deputado, há um erro. Repare, o Sr. General Viegas Nunes já não estava no Ciresp havia 6 meses e houve necessidade de fazer esse contrato, que era um contrato urgente. Sabe o que é que sucedeu? O Estado, porque esta empresa estava credenciada, deixou de pagar 12 mil euros para pagar 87 mil euros. É esta a inteligência das decisões. Eu conheço muito bem isto. Há pessoas que são voluntárias, que procuram resolver problemas. Mais uma vez, contrariamente àquilo que o Sr. Deputado disse e utilizou uma palavra a este título de sacar, eu compreendo, está tudo bem, tranquilo, está tudo bem. O Estado deixou e pagou 87 mil euros. Mas eu quero que fique bem ciente o seguinte, este ato foi feito 6 meses depois do General Viegas Nunes já não fazer parte do Ciresp. Sr. Deputado Ricardo Reis tem a palavra. Sr. Deputado, começou o Ministro, faço-lhe a mesma questão. Sim, para tomar isso em conta, fará como entender, como é óbvio, é só para... Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, eu aqui estava-me a referir a irregularidades dentro do Ciresp. Neste caso concreto da empresa da mulher do engenheiro Carlos Leitão, não seria diretamente até ligado ao Major-General Viegas Nunes. Era uma questão que, mais uma vez, demonstra irregularidades em todo este conluio que aqui fomos encontrando. Mas tenho aqui que referir também um outro caso, já anteriormente mencionado, que tem a ver com a possível, não vou dizer interferência da sua adjunta, porque o que aqui nos foi dito, também pelo Dr. António Pombeiro, mas que também tem saído em algumas notícias, depois creio que são públicas, mas posso-lhe fazer chegar, a Dra. Valentina Marcelino, que serviu aqui quase como ponte na transmissão daquela que era uma vontade do Sr. Ministro e que poderia ter por trás o próprio Major-General Viegas Nunes numa tentativa de condicionar o relatório. E de condicionar o relatório impedindo que alguns anexos fossem publicados. E o Sr. Ministro disse que a tentativa era de simplificar para o público em geral. Ora, pode haver uma versão simplificada e uma versão total com todos os anexos. Portanto, a tentativa que existiu aqui e que me disse que depois foi publicado na totalidade, mas depois de se saberem das coisas é muito fácil dizer que as fizemos da forma que era suposto. O problema é que aqui há ou não há uma tentativa de condicionar um relatório, de o tentar enviesar para aquela que era uma vontade e neste choque de intenções dentro do Ciresp sobre a parte da gestão dos privados ou da parte da gestão mais por parte dos militares, onde havia um choque entre o Dr. António Pombeiro e o Major-General Viegas
Nunes, se aqui esta tentativa de condicionar, na qual a sua adjunta acabou por ser aqui o correio, digamos assim, a transmissora desta mesma vontade, se não há também aqui uma questão grave que depois resulta no tal e-mail de demissão do Dr. António Pombeiro, onde o seu ministro vem dizer no comunicado do seu ministério em que não houve nenhuma ligação direta com o próprio Major-General Viegas Nunes. Quando aqui todos sabemos que, apesar de ter dito que o Major-General Viegas Nunes não estava ainda nomeado, bom, estávamos a falar de gíria futebolística, mas todos sabemos que ninguém contrata um jogador e assina o contrato no mesmo dia. Portanto, isto é um processo que demora o seu tempo. E, portanto, é natural que o Dr. António Pombeiro já soubesse e é natural que pudesse levar, como é a interpretação que podemos aqui ter, para esse mesmo lado. E pergunto-lhe, por fim, se acha que a saída do Major-General Viegas Nunes, numa altura crítica da execução dos fundos do PRR, após todas estas questões ligadas também à Euritex, e ainda que diga que faça aqui uma apologia a toda a competência agora, do Dr. Leonel Simões e do Dr. Carlos Leitão, mas que não acha que neste contexto todo não era a pessoa certa e que não tinha condições para agora voltar a pegar no Ciresp. Obrigado. Muito obrigada. Sr. Ministro, tem a palavra para responder. Eu quero dizer o seguinte, o Sr. Deputado está equivocado porque há 2 pedidos de demissão do Dr. António Pombeiro. Portanto, nós não estamos a falar depois dos factos serem ocorridos, estamos a falar nos primeiros factos. Nós, logo no próprio dia da apresentação do relatório, que foi ele e eu que o apresentámos, dissemos que o documento era público a quem o solicitasse. Portanto, não há aqui qualquer condicionamento. Nós não vimos que havia. Nós o que queríamos era que a população, que as pessoas tivessem um documento com uma linguagem absolutamente entendível. Portanto, isso, esqueçam essa tentativa, não houve. Isso é um imaginário. Nós sabemos que os senhores têm documentos, se calhar truncados, se calhar não com a história toda, que eu acabei de ler. Quer dizer, os senhores acham normal o Dr. António Pombeiro agradecer-lhes as sugestões que nós fizemos? Então, mas afinal de contas, um homem com 38 anos de serviço é pressionado aonde? Ou só é pressionado quando se apercebe que se fala? E mal seria se um tutelado não pudesse receber perguntas da tutela. Os meus assessores, os secretários de Estado e as equipas fazem as perguntas que entenderem e como entenderem. Portanto, ele não tem que saber se a pergunta vem do lado esquerdo ou do lado direito. Nós estamos a tentar reconstruir aquilo que estava. Relativamente ao General Viegas Nunes, ele saiu cumprindo uma missão que se tinha predisposto a sair e, sobretudo, porque não conseguiu modificar internamente o conjunto de obstáculos que tinha. São obstáculos conhecidos de falta de resposta, de inconsistência de respostas de muitas questões que estão na Inspeção-Geral de Finanças e que não podem ser imputadas. Eu fui líder de quase 4.000 pessoas, há questões que são internas dos recursos humanos financeiros que não chegam a mim, não chegam ao Diretor Nacional, não chegam, portanto nós temos que entender esta orgânica. Muito obrigado. Vamos passar agora ao PSD. Sr. Deputado António Rodrigues tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, os membros do Governo. Eu começo por manifestar o meu espanto perante esta discussão. Porque quanto mais ouço intervenções, mais vejo quanto elas derrapam na especulação e usam questões pessoais para discutir política. Aparentemente, nós estamos, e eu ouvi sucessivamente, falar de processos de intenção. Não ouvi falar de conclusões, de factos, de acusações seguras e certas. Ouvi meias palavras a tentarem confundir as situações, datas que eram utilizadas de forma conveniente para tentar criar uma narrativa e uma ilusão. Eu acho que o Ciresp é muito mais importante do que isso. Sendo que os que foram e são responsáveis pelo Ciresp, nos momentos próprios, atuaram em conformidade. Isto é, o Sr. Ministro já nos disse aqui que houve uma investigação solicitada pela Sra. Ministra Francisca Van Dunen, que corre ainda aos seus termos, quanto a eventuais irregularidades ou ilegalidades. Mas houve, além disso, um relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que por acaso tem 1054 páginas, portanto, para explicitar apenas que é exaustivo, que comporta documentos e que traz um conjunto vasto de informações relativamente a esta situação, e houve auditorias várias também que foram mandadas fazer e que chegaram à conclusão. Dentro dessas conclusões, que do ponto de vista conceptual não vou referir, mas vou referir uma. É que não houve até agora qualquer tipo de
intervenção, queixa, denúncia ao Ministério Público para que houvesse aqui uma intervenção, que houvesse aqui alguma ilegalidade que tivesse sido cometida. Houve, isso decorre do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, irregularidades. Irregularidades essas que foram sanadas. Significa que nem se chegaram à situação de ilegalidade, que foram sanadas, foram verificadas e que ficaram resolvidas. Quando se quer, como se quis, trazer acima da mesa as 3 audições que estão aqui em avaliação, a do engenheiro António Pombeiro, que tenho por ser uma pessoa séria, do general de Paulo Viegas Nunes, que não tenho razão nenhuma para que não seja considerado assim, e a Sr. Ministro, para poder discutir estas matérias, aparentemente, apenas e qual, queremos descer ao nível do chinelo, que é discutir questões que são praticamente pessoais, e é essa sensação que nós sentimos aqui, ao invés de discutirmos aqui algo que foi aqui aflorado pela intervenção do Sr. Deputado Rui Rocha e que me parece a grande questão que esteve aqui em avaliação, que é uma diferença conceptual diferente, uma visão diferente relativamente à forma de montagem do Ciresp, à forma de gestão do Ciresp, porque aqui o que está em causa é exatamente isso, o Ciresp. E principalmente nesta época do ano, em que estamos a entrar numa fase crítica, mais se torna grave estarmos a discutir estas questões da forma como as estamos a discutir, porque ninguém, afinal de contas, quer discutir Ciresp, quer lavar roupa suja relativamente a uma situação que anda à volta do Ciresp. Que houve irregularidades? Houve. Houve situações que tiveram que ser justificadas, já foram assumidas. Que há situações que merecem a nossa atenção? Há, seguramente. Mas a questão de fundo, e a questão de fundo que foi apurada pelo grupo de trabalho, que terá que ser vista pela próxima administração do Ciresp, que é ponderada, obviamente, pelo Sr. Ministro da Administração Interna, são as 33 recomendações que foram feitas para criar um sistema de comunicações críticas do Estado. Foi isto que foi apresentado pelo Sr. Ministro, foi isto que foi assumido pelo engenheiro António Pombeiro, e estava tudo aparentemente na paz dos deuses quando esta matéria foi discutida, porque as coisas que agora estão aqui a ser levantadas relativamente a eventuais regularidades parecem invenções que surgiram em abril deste ano, quando elas ocorreram antes de 24. As questões que estão aqui a ser levantadas, que têm um objetivo ou que têm algo por trás que ninguém vai assumir nunca, parece-me quase que uma vendetta, uma vingança, ou alguém que está incomodado com o caminho que as coisas levaram. E não naquilo que estava verdadeiramente em causa, quer dizer, aparentemente, se a decisão de nomear o engenheiro, o general Viegas Nunes era correta ou não era, quando ele foi assumido no passado como ter sido um bom gestor. Afinal, foi um bom gestor no passado. Durante o período em que não esteve lá e até era passível de ser criticado, nunca foi criticado e, repentinamente, quando aparece que volta, passa a ser criticado novamente. E por isso, eu acho que, verdadeiramente, o que se está a tentar criar aqui é uma tormenta de quem recebeu documentos, de quem recebeu informação de um lado da situação e que agora faz disso a verdade absoluta e que usa pontualmente, consoante lhe convém, parágrafo a parágrafo, aquilo que é uma tentativa de destabilizar, porque é disso que se trata, de destabilizar uma nova gestão que o Ciresp já assumiu. O relevante seria, neste momento, que estivéssemos a discutir entre os vários responsáveis, membros políticos, membros da gestão do Ciresp, todos aqueles que são interessados, as recomendações que foram feitas, a eventual divergência de opinião que já aqui foi posta em cima da mesa, se há ou não há aqui uma maior aproximação relativamente às Forças Armadas, ou se há aqui uma manutenção clara e firme no espaço civil, conforme até indicam as orientações da NATO e as orientações europeias. Que me parece, que aliás o Sr. Ministro aqui sufragou, que me parece que é esta a questão verdadeira à volta do Ciresp. Falar daquilo que um dos protagonistas cá vem fazer e dizer, e outro protagonista que contrariou, perante a evidência dos documentos que foram aqui apresentados, é apenas e só estar a tentar lançar areia para cima de um sistema que merece mais respeito e merece mais cuidado. E eu, quando digo isto daqueles que, de um dia, dizem estão preocupados com os incêndios, estão preocupados com as estruturas, estão preocupados com o funcionamento do sistema, e do outro lado dizem, não, esse sistema não vai funcionar, esse sistema está desmantelado, esse sistema está em crise, esse sistema está em crítica.
Então qual é a seriedade daquilo que estamos aqui a discutir? Porque se há ilegalidades, que sigam os seus caminhos, se há intervenção para o Ministério Público, que haja. Este é um assunto excessivamente público para que o Ministério Público, se houver uma qualquer razoabilidade, não deixe de intervir e, portanto, tudo aquilo que se quer fazer aqui apenas é só usar uma dimensão, uma declaração, apenas e só para tentar atirar contra a outra. E não a preocupação de quem está preocupado com o país, com o sistema, com os incêndios, que aqui veio dizer e defender, fizeram agora e fizeram na audição regimental antes, apenas e só quiseram aqui lavar algum tipo de roupa perante uma situação que eu vos digo e confesso. Sr. Ministro, acho que isto é utilizar situações que não são utilizáveis quando a lei está em cima da mesa, quando a regularidade dos comportamentos estão em cima da mesa, quando há comportamentos pessoais que ultrapassam a dimensão daquilo que é ter a dimensão de Estado. E nós temos a responsabilidade também de pôr aqui no Estado. Há a justiça, o que é da justiça, que se avance por o caminho que ela tem que avançar, há a gestão que é da gestão e há aquilo que é da dimensão política, que se reserve para os membros do Governo que têm esta responsabilidade. Por isso a assumiram, por isso a assumem, por isso estão aqui a defender a sua posição sobre isto. Mas estão a fazê-lo também porque dispõem de relatórios, auditorias, não um comportamento ou ação por parte de quem tem que agir em matérias de ilegalidade e podem assumir hoje aqui e assumiram aqui uma situação clara relativamente àquilo que é a sua opção, relativamente à gestão deste sistema, que, volto a dizer, é um sistema crucial no funcionamento do combate aos incêndios, que todos tanto defendem quando lhes convém, porque quando não lhes convém vão para a dimensão meramente pessoal e pontual. Muito obrigada. Sr. Ministro, tem a palavra para... Sra. Presidente. Ali o Sr. Deputado, o Ricardo Reis, parece que queria... Eu posso lhe dar uns segundos ou não? Eu dou. Pronto, então vamos lá ver aqui. Eu sublinho tudo aquilo que foi dito aqui de defesa do Ciresp. E dizer o seguinte, os 5 pontos que o Sr. Dr. António Pombeiro apresentou morreram todos por falência técnica e por inverdade. 2 são questões pessoalizadas, são juízes de valor que ficam com ele completamente. Portanto, estamos aqui a falar de uma estrutura de acusações absolutamente graves de idoneidade, de honradez, que são livianas. A este nível, quando se fala aqui uma pessoa que tem estes anos de serviço, não se pode dizer se é sobrinho, ou se é afilhado, ou se é padrinho, ou se é de batismo. Isto são coisas sérias. Portanto, isto aqui. Portanto, os negócios todos estão explicados, o que aconteceu relativamente a esta máquina. Falamos aqui de pequenez e de mesquinhez relativamente a estas questões. Pontos fortes da minha. Viegas Nunes poupou e não gastou milhões. Viegas Nunes libertou e não capturou, descapturou, libertou o monopólio de interesses que vinham de trás. Era mais um ano, a gastarmos mais milhões sobre milhões e uma decisão do governo PS no sentido de que chega, acabou, não há mais contratos aqui, de adendas a contratos. Portanto, libertou, poupou. Testou, fez em 2 anos o que nunca ninguém fez e o sistema foi sempre rebatido. Sobre a questão da minha adjunta, Valentina Marcelino, que é uma pessoa de todos conhecidos, de uma verticalidade reconhecida e que pôs a nu durante mais de 20 anos alguns dos maiores podres contratuais que se engravam na área da segurança interna e da justiça, o seu passado fala para ela própria. Portanto, esta questão da pressão ou não da pressão, 38 anos de oficial de informações, pressionado, aonde, quando, onde? Eu peço desculpa e vou dar aqui de barato esta questão. Eu penso que os senhores receberam uma comunicação que não tinham acesso, porque está sob segredo, truncada, ou fizeram uma interpretação que vos dava jeito. E por isso, eu corroboro aqui a intervenção anterior, em questões de Estado e de soberania, nós devemos fugir. Deve ser aqui que as questões devem ser colocadas. Os senhores colocaram questões de corrupção? Sim, corrupção, antes do Dr. António Pombeiro falar. Questões de conluio? Sim, ele destruiu o conluio. São de verdade? Sim, está aqui a verdade toda colocada aqui. Portanto, a questão relativamente à adjunta está definitivamente arrumada nesta questão. Todos os contratos estão aqui arrumados de uma forma que não pode ser posta em causa a idoneidade de General Viegas Nunes. Vou dar aqui 3 brindes. Agora, como já nada resta, vem a pouca vergonha da instrumentalização abjeta de que Viegas Nunes apenas veio para o lugar para ganhar mais dinheiro, com ordenado. Falharam mais uma vez.
Portanto, resta cinzas e resta zero. Sabem porquê? A legislação que permite o pagamento, não estou a fazer nenhuma acusação, chega. Estamos aqui a falar tranquilo. Aqui, neste aspecto, não estou a fazer. Nos outros já os fiz. E era bom que fosse aqui que a gente discutisse as matérias de Estado e não da forma como foi tratado. A legislação que permite Viegas Nunes e a dezenas, se não centenas de gestores ganharem como ganham, é uma legislação que tem anos. Portanto, não foi um fato à medida para Viegas Nunes. Mas, surpresa das surpresas, Viegas Nunes quer continuar a ser pago como militar. Portanto, zero aqui de ganhos. Outra surpresa. O que foi participado por Maria Lúcia do Amaral, pelo professor Maria Lúcia, na minha antecessora, quando eu não posso falar aqui assim, eu era polícia, podia falar, agora não posso falar aqui desta maneira. Quando a delação que foi premiada, porque a delação de António Pombeiro levou a que ele passasse a ser o coordenador, portanto, é uma delação premiada, foi arquivada até relativamente ao engenheiro Leitão, foi arquivada, quase que dizendo que ele devia ser medalhado porque tinha poupado os 87 mil euros ao Estado. Mas ainda mais, a proposta que está em cima da mesa é que o inquérito vai continuar. Pois é. É que o inquérito vai continuar e eu vou querer saber o que é que foi feito e o que é que devia ter sido feito e não foi feito. Portanto, isto é um bumerangue. O bumerangue vai e às vezes quando vem com mais força. Portanto, eu vou determinar a instauração de inquérito para se perceber porque é que determinadas cobranças não foram feitas, quem é que era responsável por essas cobranças, porque é que determinados contratos ficaram para trás e vou pedir uma inspeção à Inspeção-Geral de Finanças. Portanto, relativamente à idoneidade de Viegas Nunes, está intocável. Reparem que o Sr. Dr. Pombeiro vem aqui pôr em causa, eu tenho para aí escrito uma frase lacinante do ponto de vista da ética, tal. Acabou aqui, nesta casa, por falar em beliscadela. Ou seja, é totalmente inconsistente. E a este nível do Estado, de interesse de Estado, de soberania de Estado, de experiência de Estado que deveria ter, não se pode falar com suposições e juízos de valor. Ou é ou não é. Não pode haver estes juízos de valor. Por isso, primeira questão arrumada. Seriedade do servidor público. Ele saiu do Ciresp pelas formas que eu já disse. Fez o seu trabalho, comprometeu-se com o ministro José Luís Carneiro, cumpriu a sua missão, viu que o status quo montado não lhe permitia, o status quo vai resolvê-lo agora. Agora tem carta branca para resolver o que lá está, para resolver. Portanto, relativamente à seriedade, idoneidade, comportamentos legais, de persecução do interesse público, General Viegas Nunes mantém todos estes pergaminhos intocáveis. Segunda questão, falei com muita gente, ou escutei pessoas, de todos os lados, das comunicações, militares, não militares, serviços, aqui e acolá, e perguntei, nós queremos fazer isto, o Governo tem no programa de Governo, isto para cumprir. Quantos profissionais, quais são os profissionais? Viegas Nunes, mas ele não vai aceitar. Viegas Nunes, mas ele não quer. Viegas Nunes. Portanto, resolvida a questão, desde abril, da seriedade, da lealdade, e repare, de uma pessoa absolutamente reconhecida, quando atacaram os militares. E atacaram os militares quando disseram aqui que havia uma gestão que passava para a esfera dos militares. Os militares sempre prestaram um grande serviço ao país. Eu quero dizer, nas funções que eu tive anteriormente, eu talvez os últimos 3 ou 4 chefes de Estado-Maior das Forças Armadas e todos os chefes dos diferentes ramos tratamos-nos todos por tu, porque nos ajudamos todos mutuamente uns aos outros. E por isso eu não tenho a diabolização dos militares ajudarem na segurança, nas instalações. Uma coisa é gestão, completamente diferente. Por isso, faltam-me 30 segundos. Por isso temos a questão da seriedade arrumada, mesquinhez, pequenez, tacanhez, pessoalização, aqui não entro. Questão técnica que está. Passado, já falámos aqui do passado, do que este homem fez, é o homem indicado. E eu hoje gostaria de aproveitar este momento, faltam-me 10 segundos, para dizer, se eu hoje não tivesse, enquanto decisor político e público, se não tivesse tomado esta decisão, eu tinha vergonha de mim próprio, porque tinha sido cobarde por estas questões pequenas, menores, não ter escolhido a melhor pessoa para servir o país nesta função de grande importância para todos nós.
Muito obrigada. Passar agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado André Rijo. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimentar os colegas. A minha primeira declaração introdutória é, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de agradecimento ao Sr. Ministro, porque, de facto, fez aqui uma audição até agora, uma espontaneidade muito direta e transparente. Eu queria lhe agradecer por isso, porque, de facto, isso contribui para que o país perceba melhor o que é que está em causa com este, eu diria, folhetim, entre aspas, relacionado com esta temática do Ciresp até agora, neste caso em particular. Queria também aproveitar, coisa que já o fiz na audição do General Viegas Nunes, para lhe fazer justiça ao próprio General Viegas Nunes. A sua competência, a sua capacidade técnica naquilo que é uma matéria nevrálgica para o país, que em termos de comunicações, de segurança e de emergência, é, eu diria, inabalável. E tem de ser inabalável. E, portanto, a sua competência técnica, para nós, reconhecendo naturalmente aquilo que é a decisão do Sr. Ministro, acho que agiu bem, atuou bem ao decidir por escolher a pessoa certa para o lugar certo. Dito isto, queria também dizer o seguinte: nós tivemos a oportunidade de fazer uma audição ao Dr. António Pombeiro, tivemos uma oportunidade também de fazer a audição do General Viegas Nunes e agora temos esta oportunidade de fazer a audição do Sr. Ministro. E eu, ouvindo todas as intervenções, chego à conclusão que, de facto, foi possível ao General Viegas Nunes rebater ponto por ponto o relatório da IGF e foi possível também ao General Viegas Nunes rebater de uma forma convincente, ponto por ponto, aquilo que foi os argumentos invocados na missiva de renúncia ao cargo do ex-secretário-geral adjunto da Secretaria-Geral do MAI, Dr. António Pombeiro. E, portanto, o Parlamento não é um órgão de polícia criminal, o Parlamento não é uma instância que tenha a titularidade do inquérito de crime em Portugal, salvo melhor e mais esclarecido entendimento. Não fui notificado ou avisado que o Ministério Público tenha perdido alguma das prerrogativas legais que tem e, portanto, naturalmente, se há aqui algum indício grave de alguma circunstância na sequência deste relatório da IGF, o Ministério Público tem, através da aquisição da notícia do crime, eventualmente, a possibilidade de instaurar um inquérito. O Sr. Ministro disse aqui que não tem notícia de algum inquérito sobre esta matéria. Tive a oportunidade de confrontar o Sr. General Viegas Nunes, que também me referiu que não tinha notícia de nenhum inquérito e, portanto, para mim esta matéria, ao abrigo da separação de poderes, está enquadrada e eu não vou entrar por aí. Para mim, este capítulo está encerrado nesta matéria. Queria aproveitar esta oportunidade para falar um bocadinho sobre política pública, já agora, se não se importarem, da política pública que é importante para o país em matéria de Ciresp. O Ciresp é um sistema importantíssimo na gestão de uma rede tetra, que é uma rede de comunicações fundamental para que o sistema de operações de socorro e também em matéria de segurança do país funcione. O Sr. Ministro já teve a oportunidade de falar do teste de stress máximo que teve quando foi a Jornada Mundial da Juventude e as mais de 7 milhões de chamadas que o Ciresp teve que corresponder, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: o Governo da AD, quando tomou posse, ou pouco depois de tomar posse, o Governo da AD criou este grupo de trabalho, alegadamente, como um dos objetivos de extinguir o Ciresp. Este grupo de trabalho era para produzir um trabalho em 90 dias, não foi possível produzir esse trabalho em 90 dias, chegou praticamente um ano e apresentou um relatório. O relatório não só não aponta para uma extinção imediata do Ciresp, como diz que ele tem 10 anos para, no fundo, aprofundar aquilo que é a sua implementação e o PTRR, inclusivamente, numa das medidas mais prioritárias e urgentes, defende que haja rádios Ciresp para todas as juntas de freguesia, coisa que eu saúdo também, enquanto ex-autarca. E, portanto, naturalmente, nós estamos aqui a falar de um investimento que é estratégico e eu saúdo o Governo, naturalmente, o Sr. Ministro, por ter conseguido perceber que o Ciresp tem futuro, tem caminho a fazer, naturalmente tem que se adaptar à nova realidade, mas tem caminho a fazer. E, portanto, escolheu um homem que estava à altura desse cargo. E, portanto, a minha questão é, porquê é que o Governo, obviamente não é culpa do Sr. Ministro, que não estava na pasta, mas porquê é que o Governo teve 2 anos parado com a modernização que era preciso fazer do Ciresp, com prejuízo para o país, isso sim, com prejuízo para o país. E, portanto, o que o país precisa de saber, naturalmente já sabemos que
pode contar com um grande servidor público novamente à frente do Ciresp, mas o que o país precisa de saber é se, já nesta época de fogos que se avizinha e, sobretudo, com a acumulação de material combustível, teremos certamente muitas dificuldades no terreno em termos operacionais no verão, e oxalá que consigamos todos dar a máxima resposta possível, mas o que o país precisa de saber, e os portugueses também, é se o Ciresp vai estar melhor capacitado do que esteve no ano anterior para dar resposta operacional no terreno a isto que nos vai afetar no próximo verão. Depois, queria também dizer o seguinte, ou perguntar o seguinte: nós destas audições também percebemos que houve aqui alguma orientação divergente entre aquilo que defendia o Dr. António Pombeiro e aquilo que defende o General Viegas Nunes. O Sr. Ministro já tocou um pouco nesse assunto, mas eu queria aprofundar isso um bocadinho mais. Ou seja, acho que é legítimo que alguém que tenha uma divergência sobre aquilo que é o futuro do Ciresp ponha o seu lugar à disposição, e alguém que defenda até que estaria em condições que numa posição política do Ciresp, mais na esfera do Ministério da Administração Interna, pudesse ter legítimas aspirações a eventualmente coordenar ou liderar essa transição mais próxima do Ministério da Administração Interna. Infelizmente, pode ter lido que a decisão do seu Ministro é contrária a essa legítima aspiração que possa ter. E, portanto, no fundo, eu acho que tudo isso é legítimo. O que teríamos poupado ao país era um folhetim que não contribui para credibilizar o Ciresp, que é uma instância que deve ser credibilizada e que os portugueses têm que contar muito, numa fase muito crítica que vamos viver já daqui a uns meses. E era sobre isto que eu queria que o Sr. Ministro pudesse refletir, ajudar-nos e, sobretudo, se for o caso, e oxalá que seja, tranquilizar os portugueses e o país para que o Ciresp estará capacitado para responder com os stresses que vamos ter no próximo verão. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigada, Sr. Ministro. Eu quero agradecer, e sim, Sr. Deputado André Rijo, quero lhe louvar, tal qual disse ao Sr. Deputado Rui Rocha, a elegância da forma como questões de Estado devem ser colocadas. O Ciresp é de todos nós, o Ciresp não pode ser penhorado, o Ciresp não pode ser diabolizado. Nós, na luta política, não vale tudo. E eu quero dizer o seguinte: o Ciresp vai cada vez mais dar mais resultados, mais e melhores resultados. Nós estamos a fazer um grande investimento. Ainda ontem estive a tratar da aquisição de terminais de satélite e equipamentos de baterias, UPS e geradores para as juntas de freguesia e rádios Ciresp, para as juntas de freguesia, para as câmaras, para todos. Portanto, sim, eu quero ser muito sério, porque só há uma forma de estar, ou somos ou não somos. Eu quero conhecer ao Dr. António Pombeiro, o trabalho que nos últimos 2 meses comigo, e ele reconheceu isso, a confiança que teve, de conseguirmos tratar aqui de um conjunto de contratos que estão agora numa fase inicial, para podermos aportar maior capacidade, maior resiliência em 2 vertentes. Maior capacidade de comunicações, rádios Ciresp, rádios comunicações por satélite, e a seguir vamos aos feixes artesianos, esperamos fechá-los para o ano, e redundância na fase de energia, porque como tivemos o apagão, e este grupo de trabalho surge na sequência do apagão, queremos ter redundância na energia. Sim, estamos a comprar mais equipamentos de torres para podermos alocar. Estamos a fazer uma luta contra o relógio para utilizarmos verbas PRR até 31/8 e, por isso, estamos confiantes de que vamos reerguer o nome de Ciresp, porque é aquele que temos, é aquele que deve ser acarinhado, é aquele que deve ser tratado por todos. Há uma verba muito grande no PTRR, conforme o Sr. Deputado aqui referiu. Reconheço, e eu tive o documento comigo 1 mês e tal, à volta disso 2 meses, que poderíamos ter feito a apresentação deste relatório mais cedo, mas todos nós sabemos, tivemos o 24º, o 25º, 2 ministras, equipas diferentes, mudanças aqui, mudanças acolá, uma própria ausência de liderança no Ciresp, que essa liderança era feita por interposta pessoa pelo Dr. Pombeiro. Por isso, eu concordo plenamente. Eu quero dizer aos seus deputados, tenho tempo, que nós estamos a adquirir mais de 5.000 terminais para juntas de freguesia, câmaras e outros players, licenças que possam ser utilizadas por smartphones. Ainda no último Conselho de Ministros aprovámos uma RCM para a aquisição de mais de 17.000 rádios Tetra. Vamos comprar equipamentos de alta potência, estamos a adquirir antenas móveis, porque os incêndios, a calamidade destruiu e essas antenas móveis existem, para podermos ser alocados, e por isso eu quero reconhecer
que, de facto, quando falamos deste tema, tal qual o deputado António Rodrigues e agora o deputado André Rijo, que comungaram da mesma posição, quando nós estamos a tratar de socorro, de linhas únicas, daquilo que é emergência, daquilo que é proteção das nossas pessoas do socorro, devemos ter, de facto, aqui um compromisso. Eu quero dizer o seguinte, a visão que o Partido Socialista tinha relativamente àquilo que é o Ciresp e a visão que este Governo tem não é dispar. Nós, para que todos saibam, a RNSI, que é a Rede de Segurança Interna, está deslocalizada a terceiros, é um contrato que está externalizado. Gastamos muito dinheiro, muito dinheiro. Eu quero lhe agradecer novamente, Sr. Deputado Rui Rocha, quando o senhor, no outro dia que estiver aqui, as pessoas que foram ouvidas antes de mim, disse 75 euros a hora, esqueçam, é uma banalidade, não há quadros para se pagar. Portanto, o Estado, nesta questão de urgência e de emergência, vai ter que fazer esse trabalho. Sim, estamos muito otimistas, não estou a dizer que está tudo resolvido, não estou a dizer que não vai haver falhas, mas estamos muito otimistas com o investimento que está a ser feito e sim, há aqui uma constância entre aquilo que foi feito anteriormente pelo Partido Socialista, o anterior Governo, e aquilo que está a ser feito, que é de facto acarinhar. Eu quero, porque tenho tempo, e eu devia ter falado, isto não volta a acontecer, se algum dia, eu espero que uma coisa destas volte a acontecer, mas se uma destas situações voltasse a acontecer, vos garanto que menos de 24 horas depois eu estava a fazer uma conferência de imprensa, porque as coisas têm que ser esclarecidas logo para não ser esclarecidas. Falou-se aqui, eu peço desculpa, falou-se aqui peço desculpa, só um segundo, isto é rápido, falou-se aqui em acusações extremamente graves, que são pífias, portanto, estão reduzidas a cinzas. Prémio à incompetência, à corrupção. Incompetência, já vimos que Viegas Nunes é totalmente competente. Corrupção, era lá atrás, que ele ajudou a desconstruir. Nomeações por conluio ou por interesses obscuros. Não, estes interesses obscuros é que foram desconstruídos por Viegas Nunes entre 22 e 24. Poderes ocultos no Estado, com parceria, suspeitas de corrupção, sim, lá atrás. Sim, lá atrás, até a Viegas Nunes ter entrado. Sim, em janeiro de 22, era a ministra Francisca Vandunas, quando participou na sequência de uma notícia daquela senhora que ali está, que se chama Valentina Marcelino, apresentou uma queixa-crime que está a fazer o seu percurso. Sim, há suspeitas de termos estado capturado. Zé Luís Carneiro depois veio ajudar a pôr cobro a tudo isso. Suspeitas de corrupção, zero, que aqui temos. Falta de integridade e transparência no processo. Levei 2 meses a descobrir quem era a pessoa. Portanto, não havia segredo para ninguém. O Governo ignorou e ocultou denúncias de irregularidades. Não é verdade. Já aqui disse, e se nós olharmos para estas 5 situações que António Pombeiro coloca, são absolutamente risíveis do ponto de vista daquilo que deve ser a credibilidade do Estado. Condicionar, modificar, amorteçar informação do relatório. Está completamente demonstrado. E, por último, há 15 dias, no debate parlamentar, o Sr. Primeiro-Ministro, como sempre, fala a verdade. Disse que não tinha tido acesso a estes meios. Sabem porquê? Estes meios da troca de correspondência que temos estado aqui a falar, Sr. Deputado. Sabem porquê? Porque não têm factos. A gente só comunica aquilo que é relevante. Aquilo que não é relevante, não é. E por isso, o Sr. Primeiro-Ministro, nesta temática, como sempre, falou a verdade e não falou. Por isso, eu vou terminar esta minha intervenção, nos 20 segundos que falha, para fazer um pedido aqui, que é questões de Estado devem ser tratadas como questões de Estado. Eu quero acreditar que algumas das questões que aqui foram relatadas por mim têm por base na passagem de informação truncada, passagem de informação parcializada, passagem de informação enviesada. E isso não pode acontecer. Portanto, eu deixava este apelo muito sereno de que no futuro, espero que não volte a acontecer, que tenhamos outro tipo de comportamentos relativamente àquilo que é o interesse nacional. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moacho. Tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado também, Sr. Ministro. Vou ser breve porque eu acho que o tema já está mais do que percebido. A verdade é que me parece que toda esta situação não contribui nada para o próprio Ciresp, não contribui para o interesse público, não contribui para esclarecer absolutamente ninguém. Nas audições que foram feitas falou-se muito em interesses, mas nunca se concretizou quais é que são esses interesses, e houve quem fizesse essas acusações de
interesses em torno do Ciresp. Aquilo que eu queria perceber, eu penso que o Sr. Ministro também já terá respondido. Em primeiro lugar, a questão do modelo utilizado. Um dos argumentos apresentados pelo Dr. António Pombeiro era de que a nomeação do General Viegas Nunes significava uma mudança de modelo e, portanto, no fundo, que se iria entregar o Ciresp aos militares. E, portanto, apesar do próprio relatório, falar também da necessidade de interoperabilidade e de ligação de todos estes sistemas que não podem, naturalmente, trabalhar sozinhos, mas queria-lhe perguntar se essa nomeação significa algum tipo de mudança nesse modelo, na filosofia que está subjacente, sendo certo que também isso não se calhar, pelo menos da cronologia, não me parece que seria isso que explicaria uma demissão, uma vez que, no fundo, a nomeação do general Viegas Nunes acontece depois do primeiro pedido, ou do suposto primeiro pedido de demissão, e, portanto, essa questão também não ficou esclarecida. Depois também estas alegações sobre eventual tentativa de condicionar o relatório e de alterar o relatório, daquilo que tivemos acesso também, enfim, parece-me que se trata simplesmente de uma tentativa de que a comunicação que é feita seja clara. E deixe-me dizer, Sr. Ministro, ainda bem que há alguém no Governo e na função pública e na administração pública que se preocupa que as pessoas lá fora consigam perceber aquilo que se escreve. Porque refazer relatórios que só os especialistas entendem, acho que serve de muito pouco. E também, enfim, aí também é relativamente estranho que numa primeira fase, no fundo, essas sugestões sejam bem acolhidas e só a posteriori é que elas não sejam, enfim, é que elas sejam encaradas como uma afronta, porque também da troca de comunicações parece-nos que foi isso que aconteceu. Depois, também a questão do relatório da IGF, e deixe-me também dizer que nós fizemos um requerimento ao seu gabinete para podermos ter acesso a esse relatório que o Sr. Ministro não entregou, mas penso que a Comissão também terá feito esse pedido. E acho que era importante que nós pudéssemos ter acesso a esse relatório, porque a única coisa que está pública são as conclusões e, portanto, quer dizer, para cada ponto é uma ou duas frases que o Sr. General Viegas Nunes também aqui fez questão de, no fundo, esclarecer ponto a ponto, mas a verdade é que este relatório também já é de dezembro de 2024 e, portanto, também, ou pelo menos tinha sido... eu penso que tinha visto aqui que ele tinha sido 25, pronto. Que dizia que tinha sido... No próprio relatório diz que foi homologado pelo Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças a 26 de dezembro de 2024. Mas talvez seja um lapso. Mas, em todo caso, já tem... Enfim, já não é uma matéria nova e, portanto, também é estranho porque é que esta questão só surge neste momento. Mas, essencialmente, Sr. Ministro, aquilo que nos preocupa é percebermos se, no fundo, em primeiro lugar, se este folhetim não afeta de alguma forma a capacidade do Ciresp de dar a resposta que deve dar ao país nesta fase crítica que atravessamos e se, efetivamente, podemos contar que aqueles que têm sido os problemas do Ciresp, que não têm sido poucos e ao longo dos anos, em momentos críticos, tem havido essas falhas e nós temos tido várias situações em que vemos isso, no apagão, enfim, também houve vários relatórios sobre essa matéria e se podemos efetivamente confiar que o sistema vai estar a funcionar bem, vai estar a funcionar como o país precisa, porque estas situações, enfim, de tempestades, de intempéries, de eventos extremos vão ser cada vez mais frequentes e o país precisa de ter este sistema a funcionar convenientemente e toda esta situação não contribui nada para toda esta situação. Enfim, a utilização política que também se tenta fazer e se tentou fazer desta situação também não contribui nada para esse objetivo. Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moacho. Quero-lhe agradecer a forma... São três questões, basicamente, que colocou. Primeira questão. O modelo que existe no país ser militarizado só na cabeça do Dr. Pombeiro. Só naquela cabeça é que uma coisa destas podia ser admissível. Mais nenhuma. Portanto, isto que fique... E é isto, em parte, na minha análise, que é subjetiva, levou a este comportamento. Segunda questão, o tal relatório.
senhores reparem nisto, eu peço atenção para este facto, dizer o seguinte: o Dr. Pombeiro só fala na cabeça dele, mais uma vez, depois de ter andado aqui a trocar correspondência, a agradecer as sugestões, a aparecer, a apresentar, tal. Só após o dia 22 de maio, não em abril, é que se vem dizer, eu se calhar até fui ali pressionado lá atrás. Mas é, mais uma vez, da cabeça dele, porque não tem factos. Não tem factos escritos, nem demonstrados, e mais, há uma coisa que não mente, senhores e senhores deputados, que é a atitude. A atitude que o Dr. Pombeiro teve na apresentação do relatório, e desde o dia 28 de abril até ao dia 22 de maio, foi uma atitude absolutamente colaborativa, e eu já lhes fiz aqui este reconhecimento que está. Portanto, isso é tudo absolutamente contraditório relativamente àquilo que foi a ação mais do que louvável, honrada, da minha assessora, Valentina Marcelino. Portanto, esse assunto está completamente errado. Portanto, este senhor, só passado quase um mês, quando vê Viegas Nunes nomeado, é que se veio lembrar que, afinal, lá atrás, até me tentaram e pôs a andar. Aqui tem que falar correto, tem que falar bem. Pôs a andar a notícia. E foi deixando aqui, uma pinguinha acolá, e foi fazendo esse desrespeito que está. Por isso, quero agradecer. Não é possível o trabalho que foi feito no passado e agora, não é possível falarmos em que os militares vão tomar. Os militares estão aqui de boa fé, estão aqui a intervir. Quero dizer que ontem, numa reunião que tivemos para estes contratos que aqui tivemos, que temos dificuldades em encontrar técnicos para certificar determinadas especificações técnicas, mais umas vezes os nossos militares, que eu agradeço, chegaram-se à frente a dar uma ajuda colaborativa. Não querem nada. Agora, nós temos que olhar, quanto tempo tenho? 4 minutos, 3 minutos. Temos que olhar para uma atividade colaborativa de redundância, que é o que aqui está. Então vamos lá ver uma coisa. Então nós vamos pôr os nossos equipamentos, em vez de ser numa instalação do Estado, onde dá segurança, mas pôr a instalação na mão dos privados outra vez? Estamos a falar de soberania. E foi isso que Viegas Nunes quebrou. Leiam algumas coisas, eu posso partilhar do que é que vinha até determinada altura, com quem é que estava à frente do Ciresp. De onde é que vinha? Portanto, é disto que nós estamos a falar. E por isso, última questão. Sim, agradeço mais uma vez, já o fiz a outros grupos parlamentares e aqui, e vou finalizar. Agradeço, sim, o Ciresp não pode ser diabolizado, o Ciresp é o melhor que temos, o Ciresp vai funcionar. Se me dizem se o Ciresp vai funcionar a 200%, não garanto isso, porque há circunstâncias que são inopinadas. Agora, que este Governo está a fazer um fortíssimo investimento em ter redundâncias de comunicações, em termos de redundâncias de energia, é uma aposta muito grande, de formação. Ele vai voltar, já tem um plano de formação das pessoas. Vamos à cela mais pequena, que são as juntas de freguesia, e sim, estou muito otimista. Eu quero dizer, por uma questão de seriedade, do Dr. Pombeiro, nos 3 meses, 2 meses e tal, que esteve comigo, teve um comportamento a este nível irrepreensível. Trabalhou, deu propostas, pôs os concursos a andar, orçamentou, contactou com quem tinha que contactar, e por isso teve este momento a partir de 22 que lhe todo, e que já vinha atrás, como falamos, já vimos, todo o discernimento. Mas há que ser sério, e está no final de uma carreira, há que dizer que nesse período que esteve, colaborou, e sim, o Ciresp tem todas as capacidades de ser o nosso instrumento de comunicações em questões de emergência. Muito obrigada. Há a possibilidade de uma segunda ronda. Eu penso que, atendendo a que já o plenário já começou há 35 minutos. Mas toda a gente prescinde da segunda ronda. Faça lá a pergunta em 20 segundos, até porque o Sr. Ministro já há bocado queria que o senhor perguntasse, que o Sr. Deputado perguntasse. É verdade, Sr. Presidente, e agradeço. A única questão que eu tenho, e não estando aqui naturalmente apenas para referir, a duvidar de ninguém, nós temos acesso a um limite de informação e usamos estas audições para também poder chegar àquilo que possa ser a verdade dos factos. Falou aqui de uma poupança de 87 mil euros que só seria conseguida através da tal empresa, porque foi nesse contexto da pergunta que eu lhe fiz, da mulher do engenheiro Carlos Leitão. A pergunta que eu faço é: há alguma forma documental que comprove
Porque a informação que nós temos é que esta poupança de 87 mil euros acabou por ser resolvida com os próprios quadros internos, sem nenhum tipo de necessidade de recorrer à tal empresa. Portanto, esta intenção de uma empresa detida, que nem sequer estava constituída no momento da sugestão pela mulher do engenheiro Carlos Leitão, não era necessário e podia aqui ser, sim, uma forma de desviar dinheiro público. Não dá, já está. Agradeço-lhe a questão e, como em tudo na vida, a seriedade e a certeza que é. Não é essa a informação que eu tenho, até seria escandaloso demais se fosse assim de uma forma aberta. Foi uma questão de urgência para salvar um determinado tipo de ato que era para ser feito. Eu vou terminar a minha intervenção, porque posso só uns segundos, dizer o seguinte. Quero acreditar que a informação foi passada ao Chega e que esteve na base de algumas declarações que eu aqui fiz referência, foi uma informação truncada e parcializada. E, por isso, deixo esta nota que aqui está. Eu peço, como cidadão e também como governante, que de futuro as questões sejam colocadas de uma forma mais tranquila e mais respeitosa relativamente às instituições. Nós não temos outra alternativa ao Ciresp. Por isso, cada vez que lhe atacamos, estamos-nos a fragilizar a todos nós, e eu gostaria de deixar de nota aqui, de facto, não há corrupção, não há conluio, foi bem escolhido, estou feliz pela decisão que tomei. Eu vou terminar dizendo o seguinte: ao longo da minha vida, enquanto dirigente, nomeei mais de 100 pessoas e propus aos governos sucessivos, a 4 ministras, 3 ministras, vários dirigentes. Nunca nenhum desses dirigentes se demitiu. Nunca nenhum desses dirigentes foi demitido. E nunca nenhum dessas pessoas foi alvo de qualquer tipo de processo. Significa, e é a única vez que falo de mim, que eu, contrariamente a outros, sei escolher pessoas. Muito obrigada. Continuação de um bom trabalho depois desta maratona e corra tudo bem. Até à